Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Coleman. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2009. Christopher Coleman nasceu em 1977, filho de dois pastores da igreja cristã, Ron e Connie. O Chris também tinha 3 irmãos. A igreja ela tinha princípios conservadores e o Chris e os irmãos eles foram criados baseados nesses princípios. Depois de terminar a escola, o Chris entrou para a Marinha dos Estados Unidos e ele acabou conhecendo a Sherry. A Sherry também era militar, mas nas forças aéreas. A Sherry nasceu em 1977 e ela foi criada em Cook County, no Illinois. Os dois então iniciaram um relacionamento e o pai do Chris lembra quando o filho apresentou a Sherry para eles. Ele disse que a Sherry era uma mulher mundana, que ela estava vestindo shorts e tinha uma tatuagem na perna. Não era a pessoa com quem eles esperavam que o Chris se relacionasse. Porém, para a surpresa dos pais do Chris, pouco tempo depois, os dois se casaram. O casal teve o primeiro filho em 1998, chamado Garrett, e no ano 2000 teve o segundo filho, chamado Gavin. O Chris ele trabalhava para uma ministra da igreja, a Joyce. E a Joyce ela dava entrevistas ali para televisão e ela viajava bastante para falar sobre religião. E o Chris ele trabalhava como segurança da Joyce, então ele sempre a acompanhava, fazendo assim com que a Sherry e os meninos ficassem sozinhos em casa em diversas ocasiões, o que a Sherry não gostava muito. Porém, o salário que o Chris recebia era um bom salário e é dito que a Sherry ela gostava de gastar bastante, ela gostava de fazer compras, viagens e ela também fazia doações para instituições de caridade, o que algumas vezes causou ali certas discussões entre o casal. O Chris ele também começou a receber algumas ameaças por cartas e por e-mails. E ele recebia essas ameaças por conta do trabalho dele com a Joyce, já que algumas pessoas acreditavam que a Joyce ela desviava dinheiro da igreja. E essas mensagens basicamente diziam que já que essa pessoa não conseguiria chegar ali até a Joyce, que tentaria atingir alguém próximo a Joyce, como por exemplo o Chris e a família dele. O Chris chegou a levar essas cartas para a polícia e a última carta que eles receberam foi em abril de 2009. Bom, já no dia 5 de maio de 2009, o Chris ele saiu às 5h45 da manhã para ir para a academia. E enquanto ele estava lá, ele mandou uma mensagem para Sherry para ver se ela estava acordada. Porém, ele não obteve resposta, então ele mandou outras mensagens para a esposa, perguntando se ela estava acordada e dizendo que já estava na hora dela acordar os meninos. Porém, ele não obteve resposta a nenhuma das mensagens. Então ele enviou uma última mensagem dizendo que faltava só 5 minutos para terminar ali o exercício que ele estava fazendo e que ele já ia para casa. E quando ele já estava a caminho de casa, ele ligou para um vizinho deles, que era policial, e ele pediu para esse vizinho verificar se a Sherry e as crianças estavam bem. Então esse policial, junto com um outro policial, vão até a casa e eles percebem que havia uma janela aberta na parte dos fundos da casa. Eles entram na casa e percebem um cheiro forte de tinta. Então eles veem que haviam algumas mensagens escritas com tinta spray nas paredes da casa. As mensagens diziam coisas como punido, eu estou sempre observando e você pagou por isso. Já às 6h56 o Chris chega ao local, chega à casa. Porém um dos policiais diz para ele não entrar, para ele aguardar do lado de fora, enquanto os dois sobem ao segundo andar da casa. Lá eles encontram a Sherry, o Garrett e o Gavin já sem vida. Então um dos policiais dá a triste notícia ao Chris. O pai do Chris e a Joyce logo chegam ao local para consolá-lo e ele recebe ali um atendimento médico enquanto ele estava na ambulância. Segundo a Joyce, o Chris ele teria olhado para os braços, percebido que havia alguns arranhões nos braços e a Joyce também viu, então ela perguntou de onde vinham aqueles arranhões. E então o Chris teria começado a bater ali na maca com os braços e não teria dito mais nada. Bom, o Chris é levado para um interrogatório e ele conta que naquela manhã ele tinha saído cedo para ir à academia. E então ele mandou uma mensagem para a esposa e como ela não tinha respondido, ele mandou outras
Como ela não respondeu a nenhuma das mensagens e era um horário que ela costumava já estar acordada e que ela teria acordado os meninos. Então ele ficou bastante preocupado, principalmente por conta das ameaças que eles vinham recebendo. Os investigadores acham estranho que, apesar dele dizer que estava preocupado, ele terminou aqueles 5 minutos que faltavam para ele terminar aquele exercício que ele estava fazendo e ainda fez mais 10 ou 15 minutos a mais. Sem falar que o momento que ele liga para aquele vizinho que é policial, ele diz que está em uma ponte que fica a cerca de 5 minutos da casa dele. E mesmo assim ele levou um tempo maior para chegar em casa, possivelmente porque ele fez um trajeto diferente do que um trajeto maior, que levaria mais tempo para chegar à casa. Chris também em momento algum menciona aos investigadores sobre as câmeras de segurança que haviam na parte externa da casa, que poderia ajudar na investigação. Mas mesmo assim os investigadores já tinham visto essas imagens e as imagens de câmera de segurança dos vizinhos. Eles sabiam que ninguém havia entrado ou saído da casa durante aquele período, exceto o Chris. Os investigadores então perguntam ao Chris se eles tinham problemas no casamento, o que o Chris nega. Mas ele conta que ele tinha uma amiga próxima chamada Tara, mas ele diz que eles eram apenas amigos. Mas os investigadores eles descobrem que, na verdade, eles estavam sim tendo problemas no casamento. Não somente por conta da ausência do Chris em função ali do trabalho dele, mas é dito que o Chris ele também não era muito afetuoso nem com a Sherry e nem mesmo com as crianças. Já a Sherry era uma mãe bastante carinhosa com os filhos, enquanto o Chris era mais disciplinador. Em novembro de 2008, o Chris ele teria dito a um amigo que ele estava pensando em pedir o divórcio. E nessa mesma época, a Sherry teria dito a uma amiga que acreditava que o Chris a estava traindo com uma amiga que ela tinha apresentado a ele, a Tara. Entretanto, o Chris ele tinha algumas dúvidas quanto ao divórcio, já que ele acreditava que isso não ia ser bem visto pela igreja e que possivelmente ele perderia o trabalho dele por conta disso. Já ao conversar com a Tara, ela diz que ela e o Chris estavam sim tendo um caso e que eles tinham planos de se casar em janeiro de 2010. Diversas mensagens de texto, fotos e vídeos comprovavam o que a Tara tinha contado aos investigadores. Os investigadores também descobrem que o Chris havia comprado pouco tempo antes uma tinta spray exatamente daquela mesma cor que foi utilizada ali para escrever as mensagens nas paredes. Mas o Chris ele diz que ele realmente havia comprado aquela tinta spray, mas que possivelmente o invasor encontrou a tinta na casa e utilizou. Que isso não significaria que necessariamente que foi ele quem escreveu as mensagens. Porém, eles também conseguem provar que aquelas mensagens, aqueles e-mails que o Chris estava recebendo com ameaças tinham sido escritos do próprio computador dele. E alguns erros encontrados nessas mensagens e também na mensagem que estava escrita ali na parede eram erros que o Chris costumava cometer quando escrevia. A autópsia mostrou que a Sherry e as crianças perderam a vida por estrangulamento e eles teriam perdido a vida por volta das 5 horas da manhã, ou seja, quando o Chris ainda estava em casa. O Chris ele é preso e ele vai a julgamento. Ele é considerado culpado por ter tirado a vida da esposa e dos 2 filhos e foi sentenciado a 3 penas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Os pais do Chris, em momento algum, acreditaram que ele era culpado. Já a família da Sherry recebeu autorização para levar o corpo da Sherry e das crianças para serem enterrados na cidade natal da Sherry. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!